Oi pessoal, dando continuidade ao estudo de integrais duplas, hoje a gente vai ver no vídeo como a gente calcula esse tipo de integral quando a gente tem uma região mais geral. Nos vídeos anteriores, a gente vinha sempre considerando essa função de R2 em R definida no retângulo R dado por AB cartesiano CD. E aí a gente definiu a partir de soma de rima a integral dupla sobre R como sendo. Só que a gente percebeu também que trabalhar com essa definição não era algo muito interessante, porque exigia muito cálculo e conhecimento de outras coisas que vocês ainda não trabalharam. E aí a gente viu através do teorema de Fubini que a gente conseguia calcular essa integral através das seguintes integrais iteradas. A integral de a até b, da integral de c até d, de f dy dx, ou a integral de c até d, da integral de a até b, de f dx dy. Mas como é que a gente vai conseguir definir uma integral dupla quando a nossa região de integração não é um retângulo, é uma região qualquer que a gente vai denotar por d, né? Então, quem será a integral sobre d da função f de xy, dA? A estratégia que a gente vai adotar é a seguinte: a gente vai tentar usar o conhecimento que a gente teve anteriormente para poder definir essa integral. De que forma? Primeiramente, a gente vai considerar que essa região D está dentro de um retângulo R. E aí, a gente vai definir uma função extensão da f. A gente vai definir uma f til sobre esse retângulo, tá? Essa f til é de R o retângulo sobre os reais, que vai ser definida por a f til é a própria f se o par xy pertence a D, tá aqui dentro, e é zero se xy não está em D. Tá em R, mas não está em D. Ou seja, aqui dentro é a própria F, e nessa região aqui fora vai ser zero. Então, essa região que está aqui em azul é a nossa F, tá? É o gráfico de F, né? É Z igual a F de XY. Como é que vai ser o gráfico de F til? Vai ser o seguinte: quando tiver dentro da região D, o par XY, o gráfico de F til vai ser o mesmo gráfico de F. E quando tiver fora, mas ainda dentro do retângulo R, vai ser essa região aqui, porque vai ser zero, né? Então, vai estar aqui no plano XY, tá? Bom, embora essa extensão f til ela não seja, em geral, uma função contínua em R, a gente consegue afirmar o seguinte: a integral sobre a região D da função f, dA, vai ser igual à integral sobre esse retângulo R, aqui em vermelho, da extensão f til, tendo em vista que a f til fora da região D dá igual a zero e dentro dá igual a f. Tá? E a gente vai usar esse argumento para conseguir definir integrais duplas para dois tipos de regiões. A primeira região é o que a gente vai chamar de tipo 1, seguindo o livro do Stuart, volume 2, tá? Então, minhas aulas em geral eu estou preparando por ele. Eu uso outros livros, mas como esse é o livro texto da disciplina, é interessante que se vocês for procurar algum exercício, alguma explicação mais aprofundada, peguem ele. Então, essas regiões a gente chama de região do tipo 1, tá? Como é que é a característica dela? Aqui a gente vai considerar o x variando de A até B, tá? E o meu y ele vai variar entre duas curvas. Uma curva que eu vou chamar de G1 de x
e a outra G2 de x, duas funções, tá? Então aqui tá A e aqui o B. Isso aqui é para ser tudo retinho, mas abstraiam. Então aqui é a minha região D. Como é que a gente vai usar esse argumento para poder definir a integral sobre D de uma função f, onde D é uma região do tipo 1? Faremos o seguinte. A gente vai construir um retângulo aproveitando aqui o intervalo de definição do x, né? A gente sabe que o x está entre A e B, então eu vou construir um retângulo aqui. Esse aqui vai ser um C e aqui vai ser um D, né? Esse retângulo R. E vai considerar a extensão f' da função f como sendo... E aí a gente tem, né? Aqui dentro é a própria f e nessas regiõezinhas aqui fora a f' é igual a 0. Assim a gente vai ter, como essa integral é igual à integral sobre R da extensão f' e a extensão f' está definida no retângulo, então pelo teorema de Fubini, isso vai ser igual à integral de A até B, da integral de C até D, de f' xy dy dx, tá? Porque a gente está integrando sobre um retângulo. Só que a f' nessas faixinhas aqui fora da D, ela é 0. Então, a integral também vai ser 0. E aqui a gente pode dizer que essa integral é igual à integral de A até B, da integral de G1 de x até G2 de x, de f' dy dx. Mas, por sua vez, dentro dessa região onde y varia de G1 até G2, a f' é igual a f, por definição. Então, isso vai ser integral de A até B, da integral de G1 de x a G2 de x, de f de xy dy dx. Então, se eu tenho uma região com essa cara, onde o x varia de A até B e o y varia entre duas curvas, G1 e G2, a integral sobre a região D vai ser a integral de A até B, da integral de G1 até G2 da função f. O outro tipo de integral que a gente chama de integral do tipo 2. Então, na região do tipo 2, o meu y varia de C até D e o x está entre duas curvas, H1 e H2 de y. Tá? Então, aqui novamente a gente constrói um retângulo aproveitando essa variação aí do x, aqui do y, que eu diga. O x vai variar de A até B e aí a gente chega aqui, fazendo aquela mesma construção através da extensão da função f, a gente chega aqui à integral sobre D da função f, dA, vai ser a integral de C até D, da integral de H1 de y a H2 de y, da função f dx dy, tá? E é isso que diz aqui essas duas afirmações. Eu só escrevi o D de outra forma aqui direitinho e para a integral do tipo 2, tá? Então, para a gente poder fixar essas ideias todas que a gente viu, a gente vai fazer alguns exemplos. Esses exemplos estão lá no Stuart mesmo, tá? Então, vamos começar pela letra A. Então, eu quero a integral sobre D dessa função aqui, onde D são os pares x, y e R2, de modo que x varia de 0 a 4 e y de 0 a raiz de x. Pela forma que está escrito aqui, a gente já está vendo que essa é uma integral do tipo 1, tá?
Então, a gente conseguiria fazer a conta direto, sem precisar observar como é essa região D, para depois classificar e só assim fazer a integral. Mas para a gente já ir treinando, eu vou esboçar aqui essa região D. Então, o meu x está variando de 0 até 4, né? 1, 2, 3, 4, tá? E o meu y de 0 a raiz de x. Então, o meu y, ele começa aqui, da curva y igual a 0, que é justamente o eixo x, e vai até a curva y igual a raiz de x, que está aqui. Então, a minha região D é essa região abaixo de y igual a raiz de x, tá? Então, novamente, aqui a gente consegue construir um retângulo. A curva de cima, que seria a G2, é raiz de x, e a curva de baixo é y igual a 0, tá? Então, com isso, a gente vai ter que essa integral vai ser igual a integral de 0 a 4 da integral de 0 a raiz de x de y sobre x ao quadrado mais 1 dy dx. Como é que a gente faz essa integral? É uma integral iterada em relação à variável x, então a gente olha em relação à variável y, então a gente olha o x como constante. Então aqui vai ficar a integral de 0 a 4, a integral de y é y ao quadrado sobre 2. E aí o que tiver x a gente vai repetir, com y variando de 0 a raiz de x. Substituindo, isso vai ficar. E aqui a gente vai usar substituição simples para poder integrar. Então, eu não vou fazer essas integrais, porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Então, quem não entende muito bem essa parte, vai lá no vídeo de substituição, tá? Só um adendo, aqui você vai chamar u de x ao quadrado mais 1. E aí, tentem fazer e conferir depois o valor. Então, isso vai ficar com x variando de 0 a 4. Que vai dar, substituindo o x por 4, fica ln de 17 sobre 4, menos ln de 1 sobre 4. Só que ln de 1 é 0, e aí conclui a questão. Então, a letra B é a integral de e elevado a menos y ao quadrado, e a gente tem uma região aqui que, novamente, como aqui o y varia de 0 a 3 e o x é que varia entre curvas que eu vou chamar de H1 e H2, a gente vê claramente que isso é uma região do tipo 2. Mas eu vou fazer o esboço aqui, porque vocês vão perceber que a gente vai precisar disso mais pra frente. Então, como é esse aqui, o y varia de 0 a 3. Então, aqui está 0, 1, 2 e 3. E o x, ele varia de 0 a y. Quem é a curva x igual a 0? X igual a 0 é o eixo y, tá? E a curva x igual a y, essa reta aqui. Né? Se x for 1, dá 1. Se x for 2, dá 2. Enfim, x igual a y. Então, no fim das contas, a região D é essa região acima da reta x igual a y, tá bom? E configura uma região do tipo 2. Então, vamos fazer essa integral agora. A integral vai ser igual à integral de 0 a 3 da integral de 0 a y de e elevado a menos y ao quadrado dx dy. E aí isso fica a integral de 0 a 3. A integral de e elevado a menos y ao quadrado dx vai dar x e elevado a menos y ao quadrado, com x variando de 0 a y dy. Que isso vai ficar... Novamente, essa integral aqui a gente faz por substituição
simples, mudança de variável lá de integrais do cálculo N2. E eu vou colocar direto, o resultado fica o seguinte. Com y variando de 0 a 3. E aí, substituindo, vai ficar menos e elevado a menos 9 sobre 2, menos, com esse menos fica mais, substituindo y por 0 dá 1 meio. Na letra C, perceba que aqui a região D, ela não está explícita. Ele está dizendo que ela é limitada por y igual a 0, y igual a x ao quadrado e x igual a 1. Então, aqui a gente realmente precisa esboçar essa região. Então, quem é a curva y igual a 0? Y igual a 0 é o eixo x, tá? Então, isso é o y igual a 0. Como é que a gente esboça y igual a x ao quadrado? Isso é uma parábola com vértice no 0, 0 e com cavidade voltada para cima. E a reta x igual a 1. Esse ponto aqui de interseção é justamente o ponto 1, 1, tá? Porque quando x é 1, x ao quadrado dá 1 também. Então, a região D é essa região aqui, que eu estou colocando em vermelho. E aí, como é que a gente classifica? A gente pode observar o seguinte: se eu olho o x variando de 0 até chegar no 1, o meu y, né, olhando aqui uma reta paralela ao eixo y, ele entra aqui nessa reta, que é a reta y igual a 0. Então, ele entra aqui na reta y igual a 0 e ele sai aqui na curva y igual a x ao quadrado. Então, o y está variando da reta y igual a 0 até a curva y igual a x ao quadrado. Então, essa região aqui, a gente pode olhar ela como uma região do tipo 1. E aí, essa integral vai ser a integral de 0 a 1 da integral de 0 a x ao quadrado de x cosseno de y dy dx. Que isso vai dar a integral de 0 a 1 de x seno de y, com y variando de 0 a x ao quadrado, que é igual a... E por mudança de variável, a gente chega que isso aqui vai ser igual a menos cosseno de x ao quadrado sobre 2, com x variando de 0 a 1. Ou seja, dá menos cosseno de 1 sobre 2, mais cosseno de 0, que é 1 sobre 2. E para terminar, a gente tem o exemplo D, que, novamente, a gente não tem explicitamente como essa região, tá? Então, aqui ele diz que o x, que a região D é limitada por x igual a 0 e por x igual a raiz de 1 menos y ao quadrado. Se vocês não estão conseguindo enxergar muito bem o que é isso aqui, a gente pode elevar ao quadrado essa igualdade. E aí, isso vai resultar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui é uma equação de uma circunferência centrada no 0, 0, de raio igual a raiz de 1, que é 1, né? Então, o esboço vai ficar assim. Aqui está a circunferência. Aqui é o ponto 1, 0, 0, 1. E assim vai. A gente está com a região da seguinte forma. Ela é delimitada por x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y, tá? E aqui, x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Quando a gente elevou ao quadrado, chegou nisso aqui, né? Só que isso está me dando todos os pontos da circunferência. Se eu quero
pegar só esses aqui são os pontos em que x é positivo, né? A raiz quadrada dá sempre um número positivo. Como aqui o sinal é positivo, então a gente vai pegar só essa semicircunferência aqui. Então, a região D vai ser esse lado da circunferência. Ou seja, a gente vai ter aqui que o meu y, se você observar, o meu y ele está variando de menos 1 até 1, enquanto o meu x, o que está acontecendo é o seguinte: se eu traçar aqui uma reta paralela ao eixo x, o meu x ele começa dessa reta, então ele começa em x igual a 0, e ele sai aqui na semicircunferência, no final dessa curva, que é a curva raiz de 1 menos y ao quadrado. Então, isso é uma região do tipo 2, a gente está caracterizando como uma região do tipo 2. E aí a integral vai ficar da seguinte forma: a integral de menos 1 até 1, da integral de 0 a raiz de 1 menos y ao quadrado, de xy ao quadrado, dx, dy. Que eu vou aqui passar mais para frente, porque é só questão de vocês conferirem o cálculo. O mais importante aqui é a gente aprender a escrever, a visualizar essa região e a escrever a integral, tá? Então vai ficar assim. E aí, efetuando aqui essa conta e simplificando, somando as frações conforme a necessidade, isso aqui vai chegar em 2 sobre 15. Tá? Então é isso. No próximo vídeo a gente vai continuar estudando integrais duplas, agora em coordenadas polares. Obrigada e até o próximo vídeo.